Olá, paz e bem. O gesto de São Francisco de se desnudar diante do seu pai e do bispo carrega um profundo significado místico, apontando para a renúncia total dos bens materiais, a entrega incondicional à providência divina, a reconciliação com a Igreja e o desejo de imitar a Cristo crucificado. Esse momento marca uma ruptura definitiva com a sua vida anterior e um compromisso radical de seguir o caminho da pobreza e da humildade, vivendo o Evangelho em sua forma mais pura. Em nosso último encontro dos estudos das fontes franciscanas, comentamos sobre a Legenda Maior, o capítulo 2, sobre a sua perfeita conversão a Deus e sobre a reparação das três igrejas, partes 3 e 4. Hoje falaremos sobre as partes 5 e 6. Você se lembra que São Francisco de Assis ficou nu diante do seu pai, Pietro Bernardone, e do bispo de Assis, não é mesmo? Depois disso, ficando solto, a partir daí, das paixões mundanas e desprezador do mundo, ele abandonou a cidade e foi buscar no escondido, na solidão, segura e livre, para ouvir o segredo da palavra divina sozinho e em silêncio. Quando o homem de Deus, Francisco, ia por um bosque, todo jubiloso, cantando em língua francesa os louvores de Deus, ladrões saíram de emboscadas e caíram em cima dele. Perguntaram com ferocidade ao homem de Deus quem ele era, e ele, cheio de confiança, respondeu com voz profética: "Sou um arauto do grande rei." Bateram nele e o jogaram numa fossa cheia de neve, dizendo: "Fica aí, rústico pregoeiro de Deus." Mas antes de continuarmos, eu quero te apresentar o nosso desafio de 21 dias de oração, que ensina práticas como a oração mental, a Léxio Divina, a oração vocal e a meditação católica, e que trará transformações profundas no âmbito espiritual, emocional e até mesmo psicológico para a sua vida. Você terá mais intimidade com Deus, disciplina espiritual, crescimento interior e paz, maior clareza espiritual, uma verdadeira transformação da vida de oração, para maior abertura à graça e maior conhecimento da palavra de Deus. Essa jornada de 21 dias tem o potencial de transformar a vida espiritual das pessoas, tornando elas mais centradas, conectadas com Deus e abertas as suas inspirações. Entre agora mesmo para o nosso desafio 21 dias de oração por menos de R$10 por mês. O link para o desafio está aqui na descrição desse vídeo. Eu te espero hoje mesmo na aula inaugural. Até lá! E voltando à nossa história, quando os bandidos foram embora, ele saltou para fora da fossa, muito alegre, começou a cantar pelos bosques com voz mais forte os louvores do Criador de todas as coisas. Chegando a um cenóbio vizinho, pediu esmola como um mendigo e recebeu-a como um desconhecido, um desprezado. Continuando daí para adiante, chegou a Gúbio, onde foi reconhecido e recebido por um amigo antigo, sendo por ele vestido com uma túnica como um pobrezinho de Cristo. Daí, ele, que amava toda a humildade, se transferiu para os leprosos e ficou com eles, servindo com toda diligência a todos por causa de Deus. Lavava os seus pés, atava as suas feridas, tirava a podridão das chagas e enxugava o pus. Também beijava por admirável devoção as suas chagas ulcerosas, ele que logo seria um médico evangélico. Por isso conseguiu tanta virtude da parte do Senhor, que obtinha uma admirável eficácia para curar maravilhosamente doenças espirituais e corporais. Vou contar um caso entre muitos que aconteceu quando posteriormente a fama do homem de Deus ficou mais amplamente conhecida. Pois quando uma doença horrível foi corroendo e devorando a boca e o maxilar de um homem do condado de Spoleto, e não havia remédio algum da medicina que pudesse ajudá-lo, aconteceu que, tendo ido visitar os túmulos dos apóstolos para implorar os seus méritos,
voltando dessa peregrinação, encontrou o servo de Deus. E como por devoção quisesse beijar-lhes os vestígios, o homem humilde não permitiu e beijou a boca daquele que queria beijar-lhe os pés. Mas quando São Francisco, servo dos leprosos, tocou com a sua boca sagrada e admirável piedade aquela chaga horrível, a doença desapareceu toda e aquele sofredor recuperou a saúde que desejava. Dessas coisas, não sei o que merece mais admiração, se a profundidade da humildade em um ósculo tão bondoso, ou se a grandeza da virtude num milagre tão estupendo. Essa passagem da vida de São Francisco ilustra a sua transformação espiritual e a radical vivência do Evangelho. Após renunciar às paixões mundanas, São Francisco escolheu viver uma vida de total desprendimento e humildade, buscando a solidão para se conectar com Deus e ouvir a sua palavra. Será que nós, em pleno século XXI, com toda a tecnologia que nos cerca e esse excesso de informação, conseguimos compreender a importância de buscar a solidão para nos conectarmos com a graça de Deus na oração? Quando São Francisco se apresenta aos ladrões como um arauto do grande rei, isso reflete a confiança e a entrega total à vontade de Deus, sem temor das adversidades mundanas. Mesmo sendo atacado, humilhado, São Francisco responde com alegria, expressando o seu amor por Deus ao continuar cantando os seus louvores. Esse comportamento é um exemplo da virtude cristã, da paciência e da disposição de suportar tribulações por amor de Deus. E quanto a nós, hein? Sabemos suportar as tribulações do dia a dia com paciência e por amor a Deus? Ao servir os leprosos, São Francisco manifesta o coração do Evangelho, o cuidado pelos marginalizados e pelos sofredores, que ele não apenas ajudava materialmente, mas também amava com profundo afeto, a ponto de beijar as suas feridas. Esse gesto de humildade radical e caridade divina expressa a visão católica de que Cristo está presente nos mais pobres e doentes e que o verdadeiro seguimento de Cristo exige que sirvamos os outros com amor incondicional, mesmo nas situações mais repugnantes ou difíceis. O milagre da cura física que ocorre após o beijo de São Francisco é interpretado pela fé católica como uma consequência da sua santidade e da graça divina que operava por meio dele. A cura milagrosa simboliza também a cura espiritual que ele trazia para as pessoas. Através da sua humildade e da sua fé, São Francisco se tornava um canal da graça de Deus, capaz de transformar não só os corpos, mas também as almas. Essa história ensina que na vida cristã, a verdadeira grandeza está na humildade, nos serviços aos necessitados e na confiança plena na providência e no amor de Deus, mesmo em meio às dificuldades e às perseguições. Você entendeu que beijar o leproso em nossos dias talvez signifique dar um pouco mais de atenção aos pobres sofredores de rua que vivem embaixo do nosso nariz, mas que nós fazemos de conta que não existem, desviando o olhar deles? E, com isso, nós estamos desviando o olhar do próprio Cristo, chagado e crucificado, não é mesmo? Comente aqui embaixo para nós e compartilhe também esse vídeo com alguém que você saiba que é devoto de São Francisco de Assis, ok? Que Deus te abençoe, paz e bem! Ah, e não deixe de conhecer o nosso site, virtudeplena.com.